Pessoal, nesta aula de hoje nós vamos começar a manipular as propriedades do componente DataGridView. Para isso, a gente vai precisar daquela pastinha de ícones que eu disponibilizei nas primeiras aulas. Então, se você não tem ela baixada aí, entra lá no EasyClass, lá na nossa disciplina, clique na pastinha Recursos e baixa esse arquivo aí, ícones.zip. Faz o download dele e descompacta ele aí na sua área de trabalho. Bom, a gente vai precisar de dois ícones aqui. Um ícone é o ícone excluir e o outro para editar. Por quê? Agora, aqui no nosso projeto, quando nós clicarmos no Data Grid View aqui, no botãozinho editar que a gente vai adicionar daqui a pouco, as informações da nossa tabela aqui do Data Grid View vai ser passada para essa aba aqui de cadastro, onde a gente vai poder estar editando as informações. E quando eu clicar no botão, na imagenzinha aqui no Data Grid View de excluir, a gente vai estar podendo excluir diretamente um funcionário por aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo é adicionando essas colunas fisicamente, porque quando a gente executou aqui o nosso formulário, ele já preencheu automaticamente essas colunas, que veio direto do banco de dados, né? O ID, o nome, a idade, o salário e a profissão. Porém, é, o, o botão de editar e excluir, a gente vai adicionar manualmente. Como que eu faço então? Venho aqui na aba Todos os Funcionários, seleciono aqui o meu Data Grid View, venho nas propriedades, estou com o meu Data Grid View selecionado, venho na opção Columns, para eu editar as minhas colunas, clico nos três pontinhos aqui, ele vai me abrir essa tela. A princípio, eu não tenho nenhuma coluna inserida. Então, vou clicar nesse botão adicionar, para eu adicionar mais uma coluna. Bom, aí eu dou um nome para essa coluna. Esse nome é muito importante, porque é a partir desse nome que eu vou manipular essa coluna via código C#. Então, eu vou colocar o nome aqui dessa coluna de editar, com E minúsculo, que vai ser a coluna que vai proporcionar a edição dos dados. O tipo da coluna, por padrão, ele vem um text box, mas eu posso escolher um botão, eu posso criar uma coluna de checkbox para eu marcar várias linhas, combo box, image column, link column e text column. Aqui eu vou escolher a opção Data Grid View Image Column, porque eu vou adicionar uma imagem aqui. Ele vai ser visível, tá? O título dela, eu não vou colocar nada de título, vai ficar sem título, tá? Vai ficar visível. Somente leitura, essa opção não vou marcar, não há necessidade. E congelar também eu não vou marcar, vou deixar desmarcado essas duas opções. Feito isso, eu vou clicar em adicionar. Nota que ele já adicionou uma coluna ali atrás para a gente, ó. Se você observar aqui, ó, ele adicionou uma informação. Para não ter que voltar nessa tela, eu já vou adicionar a coluna de excluir, que vai ter esse nome, excluir, que também será uma Data Grid Image Column. Não vai ter um nome, vai ser visível, somente leitura, não precisa marcar, a gente vai conseguir clicar nele para fazer alguma ação e não precisa congelar, não marca essa opção de Frozen. Clique em adicionar. Agora eu tenho as minhas duas colunas, que vai ser duas imagens. Clico no botão Close para eu fechar essa tela e vou começar a manipular as minhas colunas. Bom, a primeira coluna aqui que eu vou manipular, vou pegar essa de cima aqui. Notem aqui que é a coluna do editar, ó, tem o nome editar. Então a primeira coisa que eu vou estar trabalhando aqui, ó, é a imagem. Eu tenho que pegar uma imagem. Vou clicar nesses três pontinhos. Note que esse projeto meu ainda não tem nenhuma imagem, então eu vou trazer uma imagem para dentro do meu projeto. Vai ser um arquivo, vai ser um arquivo de recursos do meu projeto e vou importar esse arquivo. Vou lá na minha área de trabalho, na pasta ícones, vou pegar uma imagem do tamanho 24 por 24 pixels.
pegar uma imagem com uma sombrinha, Shadow, e vou procurar aqui a opção, clicar aqui no meio, pressionar a tecla E para ir lá na opção de Edit, ó. Tem esse símbolo aqui para editar. Dá 2 cliques, trouxe para o meu projeto essa imagem, clicar em OK. Quando eu clico em OK, ele adicionou aqui para mim essa imagem nessa minha coluna. Tooltip Text é aquela opção que quando eu paro o mouse em cima de um determinado componente, ele aparece uma mensagenzinha. Então, vou colocar o seguinte texto aqui, ó. Clique aqui para editar o funcionário. Então, vou colocar essa informação aqui. Os demais campos eu vou deixar praticamente igual. O único que eu vou mudar a princípio é esse widget, que é a largura que vai ter essa coluna. Como vai ter uma imagem de 24 pixels, eu vou colocar que ela vai ter a largura de 30 pixels. Que aí ela não vai ficar muito espremida, ela vai ter uma margenzinha aí de 6 pixels para cada lado. 3 pixels para um lado, 3 pixels para o outro. Vou fazer a mesma coisa para outra imagem aqui. Selecionei a outra imagem, cliquei nela aqui, ó. Ela não tem o nome aqui de título, mas note que aqui, ó, ela tem uma propriedade name excluir. Então, vou selecionar uma imagem para ela, que a princípio só tenho essa imagem editar, mas eu vou buscar lá da minha pasta. Então, vou clicar na opção Import e vou pressionar a tecla D de Delete. Então, tem esses dois botões de Delete, Delete 1 e Delete 2. Vou usar esse primeiro mesmo, esse Delete aqui, ó. Adicionei ele para dentro do meu projeto, cliquei no botão OK. E aqui no Tooltip, que é a mensagem quando eu paro o mouse acima dessa imagem, eu vou trazer o texto. Clique aqui para excluir este funcionário. E também vou alterar aqui a largura dela para 30 pixels. Bom, feito isso, vou clicar aqui no botão OK. Notem que a princípio não apareceu essas imagens aqui, mas eu tenho uns espaços aqui, ó, novos. Vamos executar então o projeto para ver o que aconteceu. Executei o meu projeto, vou vir na aba Todos os Funcionários. Notem que ele adicionou aqui para mim, ó, esses botões. Esses botões, que quando eu clico neles, eles não estão fazendo nada. Olha quando eu paro o mouse, o que que acontece? Não aconteceu nada. Era para ter aparecido a mensagem. Bom, depois a gente corrige isso então na próxima aula. Bom, então falando da próxima aula, na próxima aula o que que a gente vai ver? A gente vai começar a manipular esses dados e trabalhar com os eventos do Data Grid View. Até agora nós trabalhamos apenas com as propriedades do Data Grid View, agora a gente vai trabalhar com os eventos na próxima aula. E aí, trabalhando com os eventos, a gente vai conseguir esconder colunas, vai conseguir aumentar a margem de uma determinada coluna, a largura. Vamos colocar aqui a opção C2, que é o Currents, para eu definir o R-cifrão para o salário, e assim vai, tá? Até a próxima aula, pessoal!